ter 4 causas, que é conduta humana, dolosa ou culposa. Tá? Houve uma culpa, claro. O resultado, temos o resultado. Enquadramento do fato, temos o enquadramento do fato. Mas e o nexo de casualidade? Como ele morreu? Ele foi comido? Podemos assim dizer? Sim, foi. Não havia comida. A própria acusação aqui afirmou que eles não conseguiriam sobreviver mais 10 dias naquele lugar sem alimento. Como ele morreu? Ele foi realmente assassinado? Foi na discussão? Ele caiu? Não tem conhecimento. Então quero julgar um caso que vocês não sabem o que realmente aconteceu lá dentro. Temos em cima de várias outras conclusões que chegamos com o processo. Eles procuraram um padre, tentaram falar com o padre. Isso mostra que eles eram católicos, religiosos, acreditavam em Deus, queriam saber a opinião, né, de um religioso, e também foi omitido. Se a religião não conseguiu adentrar aquela caverna, a religião não conseguiu chegar lá, vocês querem que a lei chegue? Como? Entrar por onde? A religião não deu conta. Então não pode considerar que eles estavam em território nacional, onde não tem acesso a nada. Ali não havia uma sociedade, não havia leis. A lei que tinha lá dentro era feita por aquela sociedade. A sociedade era esses 4 senhores. 3 senhores, só um senhor. Então, essa, na verdade, era a sociedade. Então, as leis de uma sociedade são criadas pela sociedade. E a sociedade eram eles. Cabiam a eles definir. E o senhor Whitmore não foi simplesmente escolhido para aquela situação. A ideia partiu dele. Ele tomou a iniciativa de que fosse feito. Aquilo ali era a única saída. Então, podemos aqui pedir a exclusão de toda a legislação que temos, porque aquilo não era um direito positivo, era um direito natural à vida. Só a vida ali resolveria, só a vida era a questão a ser discutida. Tanto que 10 pessoas morreram para tentar salvar esses senhores. Era uma região de alto risco. Já havia acontecido um desabamento. Todas as autoridades sabiam do risco que ali era iminente. Porém, permitiram que fosse lá uma equipe de salvamento, correndo risco, sabiam que estavam correndo risco, para que salvasse essas pessoas. Agora vocês querem condená-los. Matam 10 pessoas para salvá-los. Com todo o conhecimento técnico, engenheiro, equipamentos, permitiram que aquelas pessoas fossem ali para salvar. Cabe, senhores, analisar que essas pessoas não têm mais vida. O que resta para eles agora é apenas a companhia de suas famílias. Não podemos permitir que o Estado, que omitiu e virou as costas para eles, agora querem condená-los. Quem deveria estar aqui, sentado no banco de réus, era o Estado, que foi omisso. Não prestou atendimento algum no pedido das condenações que foram feitas. Poderia o Estado ali antes falar assim: se vocês cometerem esse ato, vocês serão julgados. O Estado não teve pulso nem coragem para julgá-los. Agora querem que vocês o façam. O Estado tinha todo o embasamento legal para ali proibi-los de fazer ou intimidá-los. Não quis fazer. Não quis ser culpado pela morte de 5 pessoas. Agora quer culpá-los pela morte de uma. Então, nós temos que avaliar que essas pessoas nunca mais terão uma vida normal. Nunca mais poderão trabalhar,
eu acho que não terão condições nem psicológicas para isso. Para programas que a gente gosta de fazer no domingo, ir com a família ao restaurante. Imagine, qualquer um deles, senhores, sentado no restaurante, vem um garçom engraçadinho, só tem cara de doidor. Que vai acontecer, é uma coisa normal, fazer gracinha, ter graça. Eu não vou poder sair de casa, não vou ter mais alegria. Religiosos estão sendo condenados por Deus, sabem disso todos os dias. Aquela dor daquele ato. Imagine todo dia você acordar com aquilo, dormir com aquilo. Ainda quero penalizá-los mais. Por quê? Por que, senhores? Que podem essas pessoas para merecer isso? O Estado vira as costas, a sociedade deixa que eles cheguem até aqui, que é um absurdo. Então o que nós queremos aqui é pedir estudante da lei. Não cabe a essas pessoas que estavam num buraco que a religião conseguiu chegar. Isso aconteceu. Suposições, não existem suposições para incriminá-los. Aqui existe um fato. Ou eles cometiam esse ato, ou eles morreriam. Então, o que aconteceu lá foi para salvar a própria vida. A própria vida. Num lugar de suicídio, numa situação que nenhum de nós possa imaginar o que é ficar 20 dias sozinho, isolados, não se sabe, doentes, provavelmente muito fracos. Não sabe se dentro daquela caverna calcária tinha pragas, doenças. Então não se teve análise clínica da situação física, que emocional nós conhecíamos. Ninguém conseguiria passar por aquilo sem uma grave consequência psicológica. Então, peço aos senhores que deem a essas pessoas o que lhe resta, apenas uma coisa: a companhia de seus familiares. É a única coisa que cabe a eles. Mais nada eles terão. Não terão paz, não terão sossego, não terão alegria, não terão nada, mais nada. Só conforto da família. Isso é muito pouco para quem vive numa sociedade, para quem paga impostos, para quem trabalha, para quem esperava um dia aposentar, ter uma vida tranquila. Acabou, não existe mais. Só o conforto da família. Então, pediria que os senhores analisassem o caso. Não se sabe, lembre-se, não se sabe como o Otmar foi morto. Se foi doloroso, se não foi, se ele já estava bem prejudicado naquele momento, se ele já estava morto. Porque depois que houve o sorteio, houve mais 3 dias para pensar como isso ia acontecer. Nesses 3 dias ele poderia já estar morto. Não tem esse conhecimento. Então, se querem incriminá-los de um crime que eles podem não ter cometido. Então, nós pedimos que esses homens sejam inocentados. Vamos ler aqui um pedaço da declaração. Em estado de extrema necessidade, no qual se viu às portas da morte do desconhecido, no momento em que sentiu o cansaço e a dor da falência lenta de seus corpos, como podiam cometer uma contravenção penal? Não são advogados, não são militantes do direito, não conheciam a legislação propriamente dita. Como